Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria, que nos encontramos na nossa Santa Casa, na nossa Casa Santa. Então, pelo adiantar da hora, devido a alguns inconvenientes no programa de som, mas estamos aqui firmes, fortes e dispostos. Então saudamos a todos, pedimos desculpas pela demora e queremos dar apenas 2 lembretes. Nós fizemos recentemente a campanha solidária do Caminhos da Paz contra a fome e o frio. Então, graças a Deus, nós tivemos um bom êxito, agradecemos a todos, mas queremos lembrar que a nossa equipe do atendimento fraterno avisa que a necessidade ela é constante. Então, aqueles que têm disponibilidade, que querem colaborar, o atendimento fraterno agradece, aceitamos doações todo ano de agasalhos e de alimentos. Temos também a campanha do enxoval, o qual o atendimento fraterno ampara as gestantes que vão dar à luz e que não têm condição alguma de ter o seu enxoval. O atendimento fraterno angaria recursos e faz o enxoval completo, doando a essas pessoas que não têm condição, dando um conforto melhor para esses seres que vêm estar conosco. Então, queria também lembrar que a nossa livraria está ativa, virtual, no Instagram do Caminhos da Paz. Quem desejar adquirir algum livro, nós temos exemplares belíssimos, muito bons para estudo, para palestras. É só ligar para o número que está aí no Instagram e nós entregaremos em mãos, sem dificuldade alguma. E segue a nossa campanha, Dê um livro de presente. Um livro é importantíssimo. A roupa geralmente você veste 1 ou 2 vezes, depois descarta, Qualquer presente você descarta, um livro não. O livro é para sempre, professora? Então é isso. Então, nós queríamos iniciar as nossas atividades pedindo a Deja que fizesse a prece inicial, para que nós pudéssemos começar as nossas atividades. Então, o Deja diz que está cansada, que está com a voz rouca. Desliga as luzes, por favor, a gente mesmo faz. Isso. Então vamos buscar essa conexão com o nosso Mestre Jesus, com os nossos amigos espirituais, pedindo a Deus que nos ampare nesse momento, nos proteja e que inspire a nossa amiga e colaboradora Ednúzia, que fará uso da palavra, trazendo até nós o conteúdo de seus estudos, de suas pesquisas, para nos trazer mais esclarecimento. Já dizia o Mestre Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nosso propósito, a busca da verdade, mas a verdade é embasada no Evangelho de Jesus, nas leis morais do Mestre Kardec. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abra as nossas consciências e os nossos corações e inspire a nossa companheira. Que assim seja. Então, boa noite a todos que estão ouvindo, vocês que estão aqui apoiando a nossa fala de hoje à noite. A proposta de Ismael foi que a gente pesquisasse para poder abordar aqui o poder da oração. A semana passada, Vanusa falou sobre o poder do perdão, muito bonito.
muito, explanou mesmo, falou com o coração dela. E hoje eu vou tentar me aproximar um pouco também dessa energia trazida por ela na semana passada. Nós vamos tratar hoje sobre o poder da oração. Nós fizemos umas buscas no livro dos Espíritos, tá? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, para ver de fato qual é a abordagem que Kardec faz aos espíritos e o que eles respondem acerca do poder da oração. A primeira coisa que a gente vê é que o que é que significa mesmo orar, né? Na maioria da literatura espírita, a palavra, o termo vem prece e não oração. No entanto, são as mesmas coisas. Então, no dicionário, o que é orar a oração significa súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a divindade, para agradecer, para louvar ou suplicar, é uma reza ou é uma prece. A oração, entendida como prece, é sempre uma ligação espiritual com o alto ou com os benfeitores espirituais. Vamos então tentando aqui entender. A primeira coisa que eu trouxe foi uma historinha do menino das meias vermelhas. Eu não sei se vocês conhecem. Conta-se que uma criança de 7 anos estava na escola, se esforçava bastante para estudar. E na hora do recreio, né, todo mundo observava que ele sempre portava meias vermelhas. Curioso, os colegas o abordou e perguntou a ele por que era que ele vinha com aquelas meias tão feias, aquelas meias vermelhas, todos os dias para a escola. Ele contou então que certa vez a mãe o arrumou todinho, pôs nele essas meias vermelhas e o levou ao circo. Aí o colega disse, mas você não está no circo, você está numa escola e você insiste ainda em portar essas meias vermelhas? Ele disse, olha, a minha mãe quando pôs essas meias vermelhas em mim e me levou para o circo, ela disse que ficaria mais fácil de me encontrar caso eu me perdesse. Se acaso eu me perdesse no meio da multidão lá no circo, ela se abaixaria, olharia ali por baixo, rasinho no chão, e com certeza iria me encontrar. E aí, um coleguinha perguntou a ele, sim, mas e até hoje a sua mãe ainda não trocou suas meias? E ele respondeu, é que depois que ela me deixou em casa, ela desapareceu, ela nos abandonou. E todos os dias eu calço as mesmas meias para que ela possa me identificar e me devolver o amor materno de volta. É mais ou menos assim que eu quero que a gente pense como é uma oração. Que a gente comece a trazer para nossas vidas a importância de sermos identificados por Deus. Ele nunca vai nos abandonar, é claro. Mas o que é que nós temos para que no momento das nossas conversas com Deus, Ele nos identifique? E aí eu trago, se a prece é um momento de ligação de mim para com Deus, de mim para com a divindade, para com os santos, para com os espíritos de luz. Vamos pegar, se é um momento em que eu vou ser sincera, vou falar sinceramente com toda a confiança que eu tenho em Deus, quem é mesmo esse Deus? Do qual eu estou me relacionando? Como é que eu entendo esse Deus para que eu seja sincero nas minhas palavras, nas minhas súplicas, nos meus pedidos, nos meus agradecimentos? É aquele do qual eu me relaciono, peço e imediatamente eu quero retorno. É aquele que eu peço, mas eu não confio, porque eu acho que não vai chegar até ele, as minhas orações. Então a primeira coisa que eu quero abordar aqui hoje é, para mim, quem é Deus? Porque para que eu tenha uma estreita ligação com Ele, para que eu confie as minhas súplicas a Deus,
eu tenho que saber quem Ele é. A partir desse conhecimento de quem Ele é, a mesma coisa, a gente não desabafa com pessoas que a gente não conhece, né? A gente procura alguém de confiança para tratar sobre os nossos mínimos problemas, os nossos mais secretos, nossas mais secretas experiências ou dúvidas, ou seja lá o que for. Se a gente procura as pessoas de confiança, eu confio realmente em Deus, do qual eu me remeto nas minhas orações? Então a primeira coisa que a gente precisa é conhecer Deus, para depois eu me dirigir a Ele. Para que depois essa relação com esse sagrado, com esse divino, seja estabelecida, mais ou menos como está naquela tela ali, né? O dedo de Deus. Para que essa conexão, essa vibração entre Ele e eu aconteça. E aí o livro dos Espíritos nos apresenta Deus da seguinte forma. A primeira pergunta do livro dos Espíritos é: quem é Deus? E a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A sexta pergunta é a seguinte: o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não será o fato da educação ou produto das ideias adquiridas? Será que esse sentimento que eu tenho por Deus, de Pai, que muitos de nós até criamos uma ideia daquele Pai, mas aquele Pai vingador, né? Deus vai lhe pagar, Deus está vendo tudo, né? Aquele Deus que vai punir. Essa relação que eu tenho realmente é um produto de tudo que nós aprendemos da nossa educação religiosa ou no meio social do qual a gente viveu. Mas e esse sentimento que eu tenho dentro de mim, dessa minha individualidade, desse pedacinho do Cristo que tem dentro de mim, que me remete a um Deus que é um paizinho, que é um misericordioso? Isso também foi impregnado pela educação e pela sociedade, e os Espíritos dizem que não, que se assim fosse, os homens considerados por nós como selvagens não teriam o mesmo respeito e a mesma adoração por Deus. Então é uma coisa inata de todo espírito. Cada espírito é uma centelha dessa fogueira maior que é Deus, né? E que dentro de nós essa centelha divina continua latente. Todos os momentos que nós quisermos nos aproximar dessa divindade, a gente consegue. Porque embora nós não sejamos deuses, nós temos um pedaço de Deus. E esse pedaço de Deus não quer dizer que nós somos o todo. Nós temos um pedaço do todo que é Deus, mas nós não somos deuses. E a partir do momento que a gente se coloca, sabendo onde é nosso lugar diante de Deus, desse ser supremo, que não é um homem, não é uma mulher, mas é uma energia criadora, de amorosidade, a gente vê que nós não somos do tamanho dele. Nós somos menores. E aí todo o nosso respeito a todas as leis regidas e oferecidas por ele. Pensando assim, nós começamos a nos posicionar como pessoas mais humildes. Identificando, sim, que toda a nossa vida tem um projeto maior em prol da nossa evolução moral e espiritual. Na 10ª questão, Kardec pergunta aos espíritos: e o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ele diz: não, é um sentimento que falta no ser humano. É conhecer a natureza íntegra, inteira, íntima de Deus. Não é? É aquela questão do oceano. A gente pode pegar um pouco da água, sentir o sabor da água, do mar, só que a gente não sabe o que é que existe em toda a profundeza. Na 12ª questão era: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter a ideia de algumas das suas perfeições? Os espíritos respondem que sim, de algumas.
O homem compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Vou olhar por ali. Sim, de algumas. O homem compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, quando nós começamos a fazer uma vibração verticalizada acima da matéria, do que nós somos enquanto corpos, enquanto persona, a gente começa, de certa forma, a compreender um pouco, a nos aproximarmos dessa elevação, né, dessa natureza íntima dele. E aí, no Livro dos Espíritos, o que é que acontece? O Livro dos Espíritos traz as leis naturais. Todas as leis naturais, elas foram criadas por Deus. Por que eu estou abordando? Porque se nós precisamos conhecer um pouco dessa natureza íntima de Deus, ele vai se manifestar justamente em todas as leis que ele criou. Na lei de perfeição, de amor, de progresso, não é? E aí, a lei de Deus é eterna? Pergunta Kardec aos espíritos, e o espírito diz que ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Então, se lá no livro dos Espíritos está abordando a lei da caridade, a lei da fertilidade, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei do amor, a lei da caridade. Se todas essas leis são imutáveis, e eu sei que eu sou um espírito imortal, e que estou sob efeito de todas essas leis para o meu progresso moral e espiritual, como é que a oração vai conseguir mudar isso? Se essas leis são invioláveis. Se as leis de ação e reação têm que acontecer em mim, na minha vida. Se eu tenho que colher o que eu plantei. Como é que fica a cabeça da gente? Na hora que a gente pede uma coisa e diz assim, depois que a gente pede, mas seja feita a vontade de Deus. Parece que é uma desconfiança nesse pedido. Pode ver se não é. É como se eu dissesse, eu estou pedindo, mas ou eu acho que eu não mereço, ou então é em vão. Ele não vai mudar nada porque eu tenho que passar por isso. Será que é dessa forma mesmo que acontece? Será que é imutável? Se essas leis são imutáveis, por que é que nós oramos? Por que é que nós suplicamos ajuda na hora que nós estamos crescendo nos nossos desafios? E aí é necessário realmente que a gente conheça as leis. Na questão 619, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Todas as leis naturais, as leis divinas, elas são invioláveis, imutáveis. Tudo vai acontecer, não é? Pronto. Se nós começarmos a desenvolver em nós esse progresso espiritual, a gente vai começar a entender Deus melhor. Assim como os nossos ouvidos não foram preparados para ouvir Chopin, Beethoven, né? Bach. A primeira vez a gente estranha, acha que é uma coisa de... não, está parecendo que são músicas de velório. Depois a gente insiste novamente em mergulhar naquele sentimento, naquele pensamento que se eleva com essas músicas. E à medida que a gente vai conseguindo apurar os nossos ouvidos, nós tiramos toda aquela primeira impressão de que era música que passava só em velório. A gente vê que são músicas que silenciam o nosso íntimo e nos aproxima mais desse Deus, dessa centelha divina que tem dentro de nós. Então, a moral, né, os homens de bem, quando nós nos propomos a começar a pensar em ser através das ações, a gente vai, de certa forma, compreender como esse jogo, esses encaixes de peças de quebra-cabeça, do qual é mutada as nossas vidas. As leis morais que estão também, essa daí é tudo das leis morais, né? Então, a lei da adoração está dentro das leis morais ou leis naturais.
Na questão 658, Kardec pergunta então, se diante essas leis que são invioláveis, para que é então que serve a prece? A prece realmente chega a Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os mundos, do céu, da terra? E os Espíritos dizem que a prece é sempre agradável a Deus. Olha só, é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Não adianta a gente estar repetindo palavras sem que não tenham sentido e não transmitam de fato o que o meu coração pede ou quer dizer para Ele. Por isso que muitas vezes até umas briguinhas que a gente tem com Deus é uma verdadeira oração. Porque mesmo naquela briga nós estamos sendo sinceros com Ele, né? A gente não está repetindo palavras sem sentimento nenhum, mesmo que seja um sentimento nosso de revolta, né? Daquela criança que grita dentro de nós, que está revoltado com tudo que está acontecendo, mas era uma prece, não deixa de ser uma prece, e nós não deixamos de ser acolhidos, e isso não deixa de chegar até Ele. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, com favor e sinceridade. Mas não creais que Ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdade e de verdadeira humildade. De sua parte, um ato de sincero arrependimento. Se de repente, né, como eu falei nessas nossas briguinhas, houver sinceridade no que nós falamos para Deus, mesmo que não seja de toda essa elevação espiritual, Ele vai nos ouvir. Agora, pedir coisas materiais, utilizando os nossos egoísmos para puxar o tapete de um do outro, achar que Ele vai me pagar, Deus vai dar o castigo dele, essas palavras nem chegam a Deus, porque Ele não é vingador e Ele não está nessa sintonia. Bobos somos nós que pensamos assim. E aí, na época de Kardec, os filósofos da época, né, que questionavam tudo sobre Deus, sobre essas leis imutáveis, que ele escrevia em resposta, o que ele escrevia, eles começavam na época, então, a argumentar contra a prece, já que você diz que Deus, né, é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, que Ele cria leis e essas leis são imutáveis. Qual é a finalidade então de nós orarmos? Isso aí em 1866. Aí o argumento dos filósofos naquela época, que não aderiram muito a essas ideias de Kardec, dizia assim: Deus estabeleceu leis eternas. Isso é verdade? Verdade. Condiz com tudo que tem no Livro dos Espíritos. Deus estabelece leis eternas, ponto. A que todos os seres estão submetidos. Nós estamos submetidos às leis de Deus? Também estamos. Até aí está tudo bem. Nada podemos lhe pedir e não lhe temos a agradecer nenhum favor especial. Portanto, é inútil orar. Nessa parte aí é que está a contradição de tudo que a gente já vivencia dentro da religiosidade que nós temos com Deus. Embora muitas vezes a gente pense que nós não temos nada para agradecer a Deus, porque é tudo, não existe acaso, então eu já vim com o destino traçado. E onde é que está Deus nisso tudo? Deus está nisso tudo. Né? Como é pequeno a nossa consciência para compreender toda essa imensidão de Deus. Então, a grande falha ali, o argumento mesmo, inicial, está perfeito. Mas quando ele diz que nada, que Deus não vai realmente receber os nossos agradecimentos, as nossas súplicas, há um grande erro. E por que então há esse grande erro? Porque embora ele seja o criador de todas as leis invioláveis e imutáveis, ele também foi criador de uma lei chamada lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade, que está lá no Livro dos Espíritos também.
Então, se Deus cria leis invioláveis, e dentre essas leis naturais e espirituais, eu tenho uma lei de liberdade, então quer dizer o quê? Se Deus e todos os espíritos respeitam o meu livre-arbítrio, na hora que eu pedi, que eu me abri para receber, eu estou exercitando a liberdade de escolha de receber do alto a ajuda necessária da qual eu preciso naquele momento. Se é inviolável, nós também estamos sob a ação dessa lei. Tá? E aí é que está, a oração só vai acontecer quando eu quiser me conectar. A ajuda só vou receber quando eu quiser. Porque embora os espíritos que me ajudem sejam superiores, embora não, né? Embora os espíritos sejam superiores, embora os espíritos que me protejam sejam superiores às minhas ideias, que ainda são rasas, eles ainda respeitam quando eu não quero receber ajuda. Eles só chegam até nós quando nós exercitamos a lei da liberdade em nós. De dizer, eu quero, eu preciso, me ajude. Porque se eu também não disser, ele está ali, o meu anjo da guarda, que no livro dos Espíritos também tem, né? A lei do anjo da guarda. Todos nós nascemos com um espírito cuja missão dele é velar por nós de dia à noite. Nós é que temos que ter a escolha de conectar-se com eles. Se nós assim não fizermos, ele estará sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então façamos uso, né, dessa lei. E aí a gente tem ali, eu vou ter a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio, dá o direito das nossas escolhas, dá o direito de pedir. A lei da justiça, do amor e da caridade vai fazer com que os espíritos se prontifiquem a nos ajudar e cumpram a verdadeira missão deles, né? E a lei de amor e de caridade pregada por Jesus aqui, por tantas outras pessoas que louvam a Deus e que sabem a importância de Deus. Então, se nós temos a lei da liberdade, que é o direito de pedir, os espíritos que nos ajudam exercem fielmente a lei de justiça, de amor e de caridade, a oração tem efeito sobre nós e sobre nossas escolhas. As dificuldades dos quais eu passo ou eu vou enfrentar, mediante a minha vontade de querer ser ajudada, vai sendo amenizado, porque eu vou me conectando com Deus à medida que eu vou progredindo, entendendo as coisas que estão se passando na minha vida. Eu estou me abrindo para a ajuda. E esse Deus, essas peças do quebra-cabeça, eles vão sendo mais visíveis. Eles respeitam a nossa liberdade, o nosso momento de pedir. Se a gente não pedir, eles também não são solicitados, não se aproximam. Quando eu oro, eu me coloco à disposição para ser ajudado. Eu digo a Deus que eu quero ouvir o que fazer. Olha para isso. A gente geralmente diz assim, né? Oh Deus, me mostra um caminho, me mostra uma solução. Então essa súplica é justamente, né, para que essas direções, essa aproximação do nosso anjo da guarda, ele se dê de forma mais completa. Quando eu não uso os conselhos também dados por esses espíritos, eles também se afastam de mim, porque eles também estão respeitando a lei de livre-arbítrio, a lei de liberdade. Aí ele vinha, eu dei uma ideia do que ele fazer, e aí ele não quis por esse caminho, eu vou me afastar e deixar que ele faça outras opções. É tudo muito divino, é tudo muito lindo. E aí, qual é o caráter geral, então, da prece? A prece é um ato de adoração. Olha que coisa linda. De adoração. Orar a Deus é pensar nele. Então, não adianta a gente estabelecer que o momento da minha oração vai ser só quando eu acordo, ou quando eu vou dormir, ou quando eu venho ao centro espírita, ou quando eu vou nas igrejas. O momento tem que ser da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu tenho que estar conectada. Se a oração é uma conexão direta com Deus, eu tenho que fazer essa aproximação em todos os momentos da minha vida. Cadê? Pronto. Deixa eu olhar para ali, porque ali está pequeno. Pela prece podemos propor 3 coisas: louvar,
pedir e agradecer. Na maioria das vezes a gente só usa o pedir, não é? A maioria das vezes é pedir. E nós temos muito mais para louvar a ação dele em nossa vida, a ação dele nos nossos pedidos e agradecer pelo ser imortal que nós somos. E por todas as coisas que a gente vivencia. Então, essa abertura durante uma oração, durante uma prece, de agradecimento a Deus, é uma verticalidade assim, que o corpo da gente fica imergido mesmo em um fluido de cura, de bem-estar, que todas as coisas, né, fisicamente, espiritualmente, elas começam a ser ajeitadas, começam a ser curadas, né, dentro de nós. A prece torna o homem melhor? Sim. Porque aquele que ora com fervor, confiança, é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recuado quando pedido com sinceridade. Rubem Alves tem um livro, A Festa de Maria, eu acho, que ele fala sobre a questão das promessas, que muita gente pede, né, coisas a Deus. Quando as consegue, elas querem pagar com coisas materiais, parecendo que chega até ele, né? Cada um, claro, que tem a sua crença, mas o que mais nós devemos devolver a Deus como gratidão é a nossa alegria, é a nossa vontade de viver, são os nossos sorrisos para com as outras pessoas, é a nossa empatia e etc. Aí, nessa pergunta, que eu não vou ler, Kardec pergunta se todos os espíritos, eles possuem o mesmo nível espiritual. E os espíritos dizem que não, que são vários os níveis, né? De acordo com também os mundos dos quais eles habitam ou dos quais eles precisam ajudar. E aí, os espíritos dizem o seguinte, que para simplificar, que vai separar, então, em 3 categorias esses espíritos. Ele vai dizer que existe o espírito de primeira ordem, que são os espíritos perfeitos, né? Eles já atingiram a perfeição, são os puros, os espíritos puros. E existem os espíritos da segunda ordem, que são aqueles que chegaram ao meio da escada. Dentro deles só tem o desejo do bem. Fazer o bem é a maior preocupação desses espíritos da segunda ordem. E tem os da terceira ordem que estão ainda na base da escola. São os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu gostaria que a gente se posicionasse ali. Qual daquelas 3 ordens nós estamos? Vamos pensar então e responder sim ou não, bem sincero para dentro do nosso coração. Nós sentimos pelo menos uma vez e de vez em quando inveja, ódio, ciúme, tristeza, mágoa, rancor? Ou nós aqui não sentimos? Quem nunca sentiu essas coisas se manifeste. Os espíritos que estão na terceira ordem somos nós. E não existe terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, pior não. O mesmo Hitler está na mesma ordem que nós. Nós é que precisamos nos distanciarmos de todas essas qualidades que a gente vem conservando, né? Dentro esses sentimentos assim, muito materialistas. Mas aí, em compensação, o que é que tem? Os espíritos da segunda ordem estão o tempo todo velando por nós, até que a gente alcance realmente o progresso. O da primeira ordem, não tem nem como a gente perguntar aqui, porque já estão numa elevação espiritual. E olha só como são essas etapas. Nós temos aqui presente, nós seres humanos, encarnados,
e muitos espíritos desencarnados, muito ainda ligados a esse plano da matéria. Nós temos uns espíritos de segunda ordem, cuja principal tarefa deles é se comprometer conosco para que a gente evolua moralmente e espiritualmente. Acima deles existe uma outra ordem de espírito bastante superior. E isso tudo são escadinhas, vamos dizer assim, que vai levando a nossa súplica até Deus. E aí, se nós não conseguimos mudar essas leis divinas que são impostas por nós, por que nós oramos quando estamos com dificuldade? Porque a gente tem esses espíritos aí ao nosso lado. E a gente precisa acreditar nele, viu? Nós não precisamos ser médium para estar ouvindo o nosso anjo da guarda falar conosco, não. Eu acho que todos aqui já passaram por alguma sensação mais ou menos assim. Vocês estão no trabalho e aí de repente houve uma voz que diz assim: poxa, você deveria passar ali naquele setor rapidinho. E você levanta e vai até aquele setor e de repente você vê que você evitou algo que ia acontecer ali. Ninguém soprou não. Você não ouviu materialmente uma voz, mas é o seu anjo de guarda. Se nós começarmos a nos conectar com ele diariamente, fazer uso, usar e abusar, vamos dizer assim, né, com a boa intenção, nós vamos ver o benefício que os nossos anjos da guarda, o nosso, que é um para cada, né, mais os outros que nos querem bem, vão trazer para nós. Como se fosse uma intuição, mas na verdade são conselhos que ele nos dá. A gente está conectado, né, sempre, e é importante que a gente se conecte com esses espíritos, conversar com o nosso anjo da guarda, trazer ele, eu vou viajar, eu vou colocar ele aqui do outro lado. Eu já parecia às vezes que era meio, quem passasse por mim na estrada daqui para São Domingos via que eu estava em um papo, mas eu estava num papo com o meu anjo da guarda. E eu sempre converso, agora mesmo eu vim de lá para cá conversando com ele. E essa ligação íntima a gente precisa estabelecer, estar atento de que ele está ao nosso lado em uma elevação espiritual que é capaz de, se eu pedir, ele me ajudar. A gente precisa acessar essa energia. Acordar de manhã agradecendo a Deus, agradecendo por essa proteção. Durante o dia carregar essa energia boa, né, conosco em todos os momentos. Dormir louvando a Deus pelo dia. Estar em pleno estado mesmo de oração. E a prece, né, ela traz benefícios. Já tem estudos científicos que não precisa agora a gente dizer, porque não é essa agora a minha finalidade. Mas os efeitos salutares da prece, né, tanto para os homens como os seres humanos, como para os espíritos, é assim fundamental. Tanto faz você orar sozinha quanto em grupos. A elevação da prece também, ela se faz presente. Todos os efeitos são comprovados, tanto para as pessoas como para os espíritos, ou tanto como as pessoas fisicamente no ambiente como à distância, tá? Já está totalmente também isso. A qualidade dos pensamentos é que dão a qualidade dos nossos fluidos. Se eu me elevo espiritualmente, se eu elevo os meus pensamentos para Deus, eu construo uma energia, né, fluídica capaz de curar todas as minhas células, de curar as minhas dores psicológicas e etc. E por incrível que pareça, a única terapia, que o Espiritismo prega, defende, indica, é a prece. Podemos ver tudo, porque se a gente aplica um passe, é por intermédio da prece. Se a gente atende o desencarnado, é por intermédio da prece, não é? Então a única terapia da alma que o Espiritismo indica em todas as suas obras é a prece. É o único meio que a gente tem de se conectar mesmo. Isso aqui eu já falo. E qual é a eficácia então da prece? Na Revista Espírita de 1866, Kardec escreve que, além da ação puramente moral,
O Espiritismo nos mostra na prece o efeito de certo modo material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstra pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se do poderoso auxiliar para alívios dos males corporais. E no livro O Segundo Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é Buscar e Achareis, né? E ele traz também tudo sobre a prece, que é justamente o capítulo que antecede a coletânea da prece. E diz assim, no capítulo 27: o que Deus me concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, nas nossas preces, se nós estivermos em dúvida se vamos ser atendidos ou não, bora pedir coragem. Com certeza nós vamos ser atendidos. Deus, me dê coragem para, e vamos seguindo adiante. Paciência e resignação. Também me concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos. Mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem desprender o mínimo esforço. Muita gente se remete a algumas imagens, né, de Nossa Senhora, ou a imagem de São Francisco, pedindo a eles que façam determinados milagres na nossa vida sem que a gente faça esforço nenhum, parecendo que quando a gente pede, um milagre vai acontecer sem nenhum esforço. E na verdade a gente poderia ter essas imagens em casa como um motivo da que a própria vida, por exemplo, de São Francisco seria um motivador para eu vencer as minhas dificuldades, né? A mesma superação de Nossa Senhora seria para me dar força para eu vencer as minhas dificuldades e não entregar nas mãos deles sem fazer esforço nenhum, e esperar sentado que o benefício aconteça. E qual é a felicidade então que a prece proporciona? Eu vou ler só um trechinho aqui, já estou no final, viu, gente? Quero essa rima. 45. Nessa obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo sobre Pedi e obtereis, Santo Agostinho ele fala maravilhosamente sobre a felicidade, né, que a prece nos proporciona. Ele diz assim: vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daqueles que oram. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreis que os pobres humanos desconhecem. Marchais pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os ruídos confusos e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essas verduras. Ventura. Vou voltar.
das vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Bem-estar que a prece nos proporciona. E aí é o seguinte, se a gente já sabe da natureza de Deus, que é boa, se a gente já sabe como é que a gente pode acessar, o que é que está nos faltando para a gente orar, para a gente confiar? Para a gente esperar com certeza de que o benefício chega. Uma coisa nós temos que sair daqui acreditando. Eu tenho o meu anjo da guarda e todo mundo tem aqui. O espírito protetor. Ele só quer que a gente se aproxime dele. Para que todas as coisas das nossas vidas sejam modificadas. E essas mudanças aconteçam para o meu crescimento. Através da prece a gente se alimenta. É o alimento espiritual. É a água, né, da fonte celeste. Só que eu tenho que acreditar naquilo que eu estou pedindo. E eu tenho que agradecer por todas as coisas que também estão me fazendo crescer. Mesmo que não sejam aquelas que eu esperava que acontecesse comigo. Tem uma música de Padre Zezinho que diz que se as coisas não vêm como a gente esperava, orar costuma fazer bem. E é mesmo, orar costuma fazer bem dentro de nós. E se nós formos rever a nossa vida, a gente vai ver quantas coisas nós já vencemos através das nossas orações, dessa fé que é inviolável, que é intocável também. E para finalizar, eu vou trazer a história dessa menina que é bem curtinha. Diz que todos os grupos de uma região bem seca, tipo aqui no Nordeste ou então lá no Ceará, juntavam-se em grupos para orar para que a chuva viesse. Todos os dias, várias pessoas iam até a igreja orar, pedindo a Deus que trouxesse um pouco de água para matar a fome e a sede daquelas pessoas. Curiosamente, todos os dias, uma criança ia para a igreja com o guarda-chuva. E todo mundo ficava assim, observando. E uma senhora perguntou a ela: eu venho observando que todos os dias nos momentos das orações em que nós nos reunimos aqui na igreja, você sempre chega com o guarda-chuva. E ela virou e disse: mas nós não estamos na igreja orando, não é para pedir chuva a Deus? Então eu já trouxe meu guarda-chuva, porque eu sei que a chuva vai acontecer. Só que muitas vezes a gente não se comporta como essa criança. A gente pede chuva sem levar o guarda-chuva, achando que nós vamos sair daquela mesma situação, né, de dentro da oração, daquela conexão com Deus, seja lá onde for, da mesmo jeito que nós entramos. E não é assim que acontece. É necessário que a gente ore com o guarda-chuva, esperando o resultado, acreditando. Nós não estamos comercializando resultados. A gente não está pedindo e dando nada em troca material a nenhum espírito e nem a Deus, porque não é assim também que se estabelece a conexão. Mas eu estou dando de dentro de mim todo o amor que eu sinto por Ele, toda a gratidão que eu sinto, toda a confiança em pedir ajuda. Tem uma parte também linda que eu quero finalizar falando, de uma música que fala sobre a passagem de Lázaro, e eu sempre trago isso comigo nas minhas dificuldades.
Ela traz a passagem de Lázaro e diz assim: Jesus chama pelo meu nome. Tira a pedra do túmulo que não me permite enxergar, assim como tu fizeste com Lázaro na sepultura. E uma vez que essa pedra é removida por ti, Jesus, a vida vai ser devolvida para mim. Eu vou ter um olhar diferente das coisas que eu peço e das coisas que precisam viver dentro de mim. Então chama o meu nome. Chama pelo nome de Ednúzia, de Ismael, de Brenan, de Tiago, de Carol, de Kelly, de Carmília, de Léo. Então chama pelo nosso nome. E é nesse clamor do fundo do nosso coração que a gente tem que se dirigir a Deus quando nós estivermos sofrendo, levando o nosso guarda-chuva, acreditando que auxílio sempre vem, que nenhuma prece minha, nenhuma oração minha é perdida se eu falar com o coração. E não esqueçamos, o nosso anjo da guarda está o tempo todo ao nosso lado. A aproximação só dá-se se eu quiser, se eu permitir que ele se aproxime de mim. E uma vez que se aproxime, toda a energia de Deus, toda a bondade de Deus é trazida através dele, para que as coisas em minha vida se modifiquem, para que eu tenha vontade de viver independente das dificuldades, para que eu tenha força para enfrentar as minhas dificuldades, entendendo que tudo é movido para a lei do progresso, do amor, e todas essas leis nós estamos submetidas a ela. Então que a gente ore com fervor, quando a gente acordar, quando sair para o trabalho, quando for à rua, quando nós estivermos para dormir, se conectar sempre para a gente estar o tempo todo ouvindo essas orientações, esses conselhos, e acreditar nessa voz suave que o anjo da guarda da gente sempre sopra, nos orientando qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. E quando nós não ouvimos ou não acreditamos, a gente vê que a gente registra logo com o coração um desconforto no coração, e quando a gente segue, a gente vê que toda uma alegria se irradia em torno de nós, e a cura chega e o peso diminui. Que Jesus nos abençoe, que a gente a partir de hoje aprenda que vale a pena orar com fervor e ter acesso a todos esses benefícios em nossa volta. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos os presentes, os internautas, por ter a paciência de me ouvir. Então nós agradecemos a Ednúzia pela pesquisa, pelo estudo trazido até nós de grande valia. Como já dizia o nosso Kardec, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, a pesquisa faz parte, E um tema bastante interessante. As obras do Espiritismo. Então, nós vamos convidar a todos presentes e virtuais para exercitarmos um pouco da mensagem que nos foi trazida. Então, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus dentro da palestra que nos foi concedida, vejam que Jesus falou o seguinte: faz por ti e eu te ajudarei.
Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos agir para merecermos. E é nesse momento que nós nos postamos para orarmos, porque a prece, como bem falou a nossa amiga, ela não traz milagres. A prece, ela traz conexão e fortalecimento. Então, nesse momento, nós agradecemos infinitamente ao Mestre Jesus, aos Espíritos aqui presentes, pela dádiva do conhecimento, do reencontro, pela dádiva da harmonia e da amorosidade que se encontra no ambiente. E pedimos carinhosamente aos amigos e mentores que envolva todos aqueles que sofrem, que envolva todos os necessitados nesta vibração de amorosidade, de quietude, de paz. Nesse processo pelo qual passamos nos dias atuais, muitos sofrem de ansiedade, de tristeza, pela falta de conhecimento e compreensão na doutrina do Mestre Jesus. Então, que a amorosidade do Cristo possa preencher todos esses vazios, possa tocar todos esses corações, levando até eles o carinho, o conforto, a paz. Que o Mestre envolva e proteja todos os profissionais em todas as áreas de saúde, que lutam, batalham exaustivamente pelo bem-estar do planeta. Que o Mestre acolha aos voluntários que abdicam das suas vidas para cuidar das dores alheias. Que o Mestre cuide carinhosamente dos que dobram o joelho ao chão para orar, buscando a conexão com a divindade e exalando dos seus corações em oração a energia do amor, da paz e da harmonia. Que o Mestre Jesus abençoe essa casa que é nossa e que é de todos. Abençoe os nossos lares, familiares e amigos. Abençoe a nossa querida Valente. Abençoe os nossos ideais de aprendizado e crescimento. Abençoe os nossos propósitos de vida. E que cada um dos lares que estejam ligados a nós pela tecnologia da internet recebam nesse instante os voluntários do Caminheiros da Paz e espíritos luminosos que se dedicam a acolher, a envolver todos ligados a essa casa. Que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita luz, muita harmonia. E que Ele esteja sempre presente em nossos corações, mas principalmente que Ele se reflita em nossas ações. Que assim seja.